Olá! Hoje, mais uma novidade no mundo jurídico. Perdeu a validade a medida provisória 927. Medida provisória 927 foi uma das primeiras medidas que o governo publicou para manutenção dos empregos, manutenção da renda, para evitar a rescisão de contratos trabalhistas. Em 22 de março ela foi publicada pelo governo e hoje, a partir de hoje, ela não mais poderá ser aplicada. Perdeu sua vigência na data de ontem, porque toda medida provisória, ela precisa ser convertida em lei, ela precisa ser regulamentada através de lei num prazo. Esse prazo esgotou ontem e o Senado não aprovou a medida provisória. Tirou de pauta a medida provisória, como assim a gente diz no nosso mundo jurídico. Mas o que isso significa? Significa que os atos praticados na vigência da medida provisória 927 continuam valendo. Se eles foram legalmente praticados, eles continuam valendo. A partir de hoje, os institutos tratados na medida 927 não mais podem ser aplicados. E a gente tem, nesse caso, eu vou falar dos principais. Os principais são teletrabalho, as férias coletivas individuais, temos os feriados, a antecipação dos feriados, banco de horas. A medida provisória 927, ela dizia que o teletrabalho ele era instituído por ato unilateral, tá? Pela medida provisória 927, o teletrabalho poderia ser instituído por ato unilateral do empregador, sem anuência do empregado, tanto para sair do trabalho normal, presencial, para entrar no teletrabalho, como para sair do teletrabalho e voltar para o presencial. E outra alteração. Antes, bastava comunicar com antecedência de 48 horas. O empregador comunicava ao seu empregado com antecedência de 48 horas e o empregado passava, então, a praticar a forma de teletrabalho. E a medida provisória dizia ainda que o tempo de uso em aplicativo não era considerado como tempo à disposição do empregador, ou seja, não poderia ser computado como horas extras. E, além disso, esse tipo de trabalho, o teletrabalho, ele podia ser aplicado ao estagiário e ao menor aprendiz. Bom, mas a partir de hoje, tudo voltou como era antes. Voltamos a aplicar as regras contidas na CLT. Então, agora, tem que ter um aceite do empregado para sair do trabalho presencial e entrar no teletrabalho. E o contrário pode ser até por ato unilateral do empregador. Tá? Mas o empregado tem que ser avisado com antecedência mínima de 15 dias para poder reverter o teletrabalho para a modalidade presencial. E agora, se o trabalhador desempenhar um trabalho com uso de aplicativo fora da jornada normal, essas horas podem ser contabilizadas como horas extras. E mais, o teletrabalho não mais pode ser aplicado para o menor aprendiz e para o estagiário, porque não existe previsão legal. Ok? Vamos lá. Em relação ao banco de horas, a medida provisória 927, ela previa que o banco de horas, aquelas horas que não foram trabalhadas, foram pagas pelo empregador, mas não foram trabalhadas pelo empregado. A medida provisória, ela previa que você poderia tratar com o seu empregado tanto por acordo individual ou por acordo coletivo, e que o prazo para você fazer a compensação dessas horas pagas e não trabalhadas poderia ser de até 18 meses, através do esquema do regime de compensação de banco de horas. Essa regra, ela estancou hoje, não existe mais hoje. Por quê? A partir de hoje, para você fazer a compensação de horas não trabalhadas, se for por acordo individual, só pode até 6 meses. Você só pode fazer a compensação com o seu empregado no período máximo de 6 meses. E esse acordo ele precisa ser por escrito, tá? E por acordo e por um tempo de compensação, um prazo de compensação maior que 6 meses, até 12 meses, o acordo precisa ser através do sindicato, ou seja, precisa ser feito por norma coletiva. Então, recapitulando. As horas pagas e não trabalhadas para serem compensadas em até 6 meses dependerá de acordo individual escrito com o trabalhador. E para compensação em até 12 meses, somente através de acordo coletivo, através do sindicato de classe. E com relação aos feriados?
A medida 927, ela autorizava antecipar ou compensar os feriados não religiosos, porque se fosse religioso precisava do acordo individual e não religioso poderia ser por ato do empregador, tá? Hoje não pode mais. Agora, se a empresa já acordou ou determinou ao empregado até a data de ontem, 19/7, que os próximos feriados serão antecipados ou compensados, ok. Mas a partir de hoje a empresa não pode mais tratar a antecipação ou compensação de feriados. Porque essa questão, ela só pode ser regulamentada através de norma coletiva. Não pode ser através de acordo individual com o trabalhador. A antecipação ou a compensação de feriados. Em relação às férias, uma mudança importante também. Agora não mais podem ser concedidas antes de completar o período aquisitivo, de 12 meses. E elas precisam ser avisadas com antecedência de 30 dias ao trabalhador. E o valor das férias, aquele 1/3, precisa ser pago com até 48 horas de antecedência às férias que o trabalhador vai gozar. Ou seja, 48 horas de antecedência ao gozo das férias. Agora passa a valer a regra da CLT. Ou seja, o empregador tem que obedecer aquela regrinha de avisar com antecedência mínima de 30 dias, pagar o 1/3 das férias com no mínimo 48 horas de antecedência ao gozo das férias. Só que as férias que foram tratadas, a antecipação de férias que foram tratadas ainda na medida provisória 927, ainda na vigência da medida provisória 927, essas continuam valendo, tá? O empregador tratou com o empregado ainda não gozou, não iniciou o período dessas férias. Ok, essas aí estão valendo, sem problema nenhum. Ele pode fazer o gozo dessas férias porque foram tratadas com antecedência. A partir de hoje, não pode mais tratar da forma como estava regulamentada, como estava regida pela medida provisória 927. Ok? Então é isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, podem deixar as dúvidas no meu canal, aqui no YouTube, ou então enviar um direct através do meu Instagram, Priscila_Korn. Obrigada.